Olá, pessoal. Você provavelmente deve estar achando que o que está acontecendo na faixa de Gaza é uma guerra de Israel contra o povo palestino. Porque é isso que a imprensa tem dito para você nesses 30 dias deste evento na faixa de Gaza. Mas não é. O que está acontecendo em Gaza e também na Cisjordânia é a tentativa sionista do Estado terrorista de Israel de dizimar com o povo, de acabar de vez com os palestinos. E não sou eu que digo. Quem diz é Tânia Abdallah, uma palestina que eu tive o prazer de conhecer no último sábado, numa manifestação pró-povo palestino e contra essa tentativa de extermínio que o Estado terrorista de Israel está promovendo contra o povo palestino e acobertado pela imprensa internacional e com o aval dos países, não só europeus que têm interesse no gás que há em Gaza, como os outros países poderosos do mundo. Então acompanhe o que nos conta Tânia Abdallah. Geradores a óleo diesel. O nosso diesel termina hoje de manhã, ontem à noite, de madrugada. A ministra da Saúde de Gaza, nós temos 36 hospitais. Dos 36, 16 já foram ou explodidos. Não foi só aquele hospital que vocês viram, não. Os outros 16 já tiveram pelo menos uma parte do hospital implodida pelos mísseis. Então 16 já saíram fora de circulação. O que restou só tem óleo diesel para mais 24 horas. Nós estamos sem água, sem comida, sem água, sem comida, sem energia elétrica, sem remédios. Eu falei lá antes o seguinte, tudo isso vinha de Israel, gente. Pelaquela passagem lá de Rafah, todos os dias passavam, olha só, isso é muito importante, todos os dias passavam 500 caminhões para alimentar a população de Gaza, entre alimentação, remédio, etc. 500 caminhões. O que passou até agora? Não passaram 10. Então é uma grande mentira falar que está entrando ajuda humanitária em Gaza. É uma grande hipocrisia falar que vão fazer pausa humanitária. Que pausa humanitária para entrar isso? 10? Vocês estão entendendo? Não, isso é um absurdo. Agora, isso entrava em Gaza baseado, e isso é importante que vocês saibam, Gaza, a quantidade mínima de caloria que as pessoas precisam para viver são 1.700 calorias. Sabe quantas calorias passa por habitante de Gaza? Com esses 500 caminhões que entravam, 1.700 calorias. Ou seja, Israel alimentava a população de Gaza com o mínimo de calorias necessária, para não dizer que estava matando. Vocês estão entendendo o cinismo? Mas, se vocês... Eu já... As crianças, muitas vezes eles falam, o que você sonha, o que você não sonha? A maior parte das crianças sonha com comida. Tá. Isso é antes desse genocídio. Agora vamos no genocídio, o que está acontecendo? É uma limpeza étnica. Por quê? Porque Israel é um Estado judeu. Portanto, é um Estado colonizador, racista. Certo? E que está querendo o quê? Está querendo a expulsão de todos os palestinos. Mata o que der para matar e o resto expulsa. Essa é a grande intenção por trás, que não nos contam. Gente, eu estava falando lá que ontem eu tenho primos que são médicos em Gaza. Que são médicos em casa e que nós nunca mais vimos. A mãe deles nunca mais os viu. Porque há 17 anos, quem está dentro de Gaza não sai, e quem está fora, se eu quiser visitar meus parentes, eles não me deixam entrar. Essa é a situação, a realidade de Gaza. Entendeu? Bem, o que eu ia falar é o seguinte, ontem houve o hospital onde tem mais gente em Gaza, o hospital de Al-Shifa, tinham lá 30 ambulâncias que iam levar alguns feridos pela passagem de Rafah para o Egito, para serem tratados no Egito. Aí o mundo inteiro colocou, estampou, vão sair feridos. Tudo bem, quem fez Israel dinamitou as ambulâncias. Foi uma carnificina
que eu não gosto nem de falar. E a Rede Globo ontem noticiou que tinha, eu falei lá o tal pontual do G1, que tinham gente do Hamas nas ambulâncias. Mentira! Eu tenho foto, eu tenho vídeo mostrando, sabe, crianças destroçadas. Uma coisa horrorosa. Então, e mais, hoje nós temos 14 mil feridos em Gaza. A gente sabe, e mortos, só de crianças 5 mil. Agora, isso não é verdade, porque quando caem os prédios, quando caem as casas, eles estão escavando, eles gritam o nome das pessoas e começam a escavar com as mãos. Ou seja, só quem está na superfície que eles estão tirando, vivo ou morto. Isso significa que quem está lá de baixo, esse número vai dobrar na hora que conseguirem escavar lá de baixo. Olha, coisa que eu acho que também não vai acontecer, porque no norte de Gaza, Israel já entrou com aqueles bulldozer, aquelas escavadeiras imensas, já tirando tudo. Você está entendendo? Já limpando o terreno. Então, gente, volto a dizer, é um genocídio. O nome disso é genocídio e limpeza étnica que já começou há 76 anos atrás. Qual a intenção? A maior idade penal dos palestinos, das crianças, 12 anos. Sim, vai bem. Outra coisa. Sim, e eu sei, e agradeço ao MST, agradeço ao MST, como é que eu tô tremendo, por causa de caminhão que vocês separaram de comida para mandar para Gaza. Que não vai chegar lá nunca. Que a rainha ajuda! Entendeu? Entendeu o que eu falei? Eu vi lá, eu vi. Agora, gente, isso que ela falou é muito importante. Quando está se discutindo aí, os presídios em Israel, eles prendem com a maior facilidade do mundo, inclusive crianças. Crianças que jogam pedra nos policiais, eles prendem. Crianças que respondem, eles prendem. Nas prisões israelenses hoje, nós temos mais ou menos 6 mil prisioneiros. Desses 6 mil prisioneiros, quase 1.000 têm menos de 13 anos. Vocês estão escutando? Tem criança de 5, 6 anos presa. E tem criança presa em jaula. Eu tenho vídeos. Eu tenho como provar. Agora, no entanto, eles invertem tudo. Tudo que eles falam é o que eles praticam. Tudo que a mídia fala é exatamente o que eles praticam contra o meu povo. Tá, agora eu queria ir mais longe do que isso. Um documento, não sei se vocês querem saber, um documento de Israel, um documento dentro de Israel mostra que qual é a intenção deles. A intenção deles é limpar a faixa de Gaza, matar o máximo que puder de gente e o que sobrar ir para o Egito, ir para o Sinai. O Egito não aceita. Só que o Egito tem uma dívida interna impagável, com toda a ajuda dos Estados Unidos. Então eles estão tentando negociar com o Egito a dívida do Egito, para o Egito aceitar os palestinos no Sinai, em acampamentos, em tendas. E a Cisjordânia? A Cisjordânia eles também já estão inviabilizando. Quando eles vão chacinando em Gaza, eles estão entrando na Cisjordânia. A intenção é expulsar a Cisjordânia para onde? Para a Jordânia. Então, é limpar a Palestina, limpar o povo palestino. Agora, eu acho também importante colocar para vocês que a coisa é mais funda do que isso. Há algum tempo se descobriu uma jazida de gás natural, imensa por debaixo de Gaza. Essa jazida de gás natural passou a ser muito mais importante para a Europa hoje do que antes. Por quê? Porque com a guerra Rússia-Ucrânia, certo? Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que alimentavam a Europa, pararam de funcionar. Então, a Europa hoje compra gás de quem? Gás de xisto americano. E o gás de xisto é muito caro. E não vão, os Estados Unidos, por mais que alimente a Europa, o gás sai de lá liquefeito. É complicado todo esse processo. Qual a intenção que eles têm hoje? E nós sabemos que a China está fazendo lá sua rota da seda. Foi a China que conseguiu a integração entre o Irã e a Arábia Saudita com o objetivo da rota da seda. Agora, qual a intenção deles? É fazer
um tipo Rota da Seda, rota comercial, que vai sair da Índia, extrema direita, certo, gente? Índia e outra. A Índia também não gosta de muçulmano. Nós sabemos que a Índia, inclusive, pratica genocídio com os muçulmanos lá dentro da Índia. Bem, uma linha que vai da Índia, passa pela Arábia Saudita, passa por Israel, por onde? Por Gaza. E esse gás sairia de Gaza para alimentar quem? Europa. Gaza, Mediterrâneo, Mediterrâneo, Europa. Tá? Então isso ninguém fala. Certo? Então, os interesses são muito grandes. E é em cima desses interesses você vê por que muitos países árabes não se posicionaram, ou se posicionaram muito levemente. Interesse econômico, certo? Ou seja, é o imperialismo, certo, gente? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu tenho acesso a tudo que durante 24 horas eu recebo coisas que nós palestinos no mundo inteiro trocamos e recebemos de palestinos de dentro de Gaza. Hoje recebemos menos, porque Israel cortou a internet, mas mesmo assim tem coisas que estão chegando. Agora, falei com você, falei lá do lado de lá, que não temos mais luz. Então primeiro começaram a clarear as coisas, inclusive os escombros. Agora lá é noite, entendeu? Eu fico morrendo de medo, sabe? Clarear as coisas com celulares esses carregados dos carros que estão lá arrebentados. Eles fazem uma gambiarra na bateria e carregam celulares. Aí, mas não é só, eles também vão com lanterna. Como a gente só tinha 4 horas de luz por dia, era muito comum usar lanterna. Então era lanterna, que acabaram as pilhas. Depois, luz vela. Os hospitais hoje, os médicos, inclusive meus primos, operam com a luz do celular. Usam, não tem mais anestésico. Não tem mais anestésico. Eu falei lá, crianças, entendeu? Pequenas, levando 28 pontos na cabeça, sem anestésico. Não tem oxigênio. As famílias ficam apertando aquelas bombinhas e ficam segurando o resto lá que tem de soro, etc. Tudo nas mãos, o tempo inteiro nas mãos. Os hospitais não têm espaço, os médicos passam por cima das pessoas em cada situação horrorosa, entendeu? E mais, não tem mais como limpar as feridas. Está se usando vinagre. Essa é a situação.